Olá, sétimo ano, meu nome é Alisson, certo? A gente está aprendendo um pouquinho sobre a configuração do território brasileiro. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o território pernambucano e dos estados a partir da rede de transporte e vamos entender um pouquinho como é que se desenvolve o nosso território brasileiro, a partir dos transportes. Mas antes de a gente começar essa aula, é interessante que você se inscreva no canal, é interessante também que você curta o vídeo, caso você curtiu, tá? Você também dê dislike se você não curtiu também, é interessante que vocês interajam com as nossas redes sociais. Uma outra coisa também que eu vou pedir para vocês é que vocês acessem a nossa plataforma de educação, a plataforma AVA. Lá existem muitas atividades que eu coloco para vocês, existem documentários também bem interessantes que servem de complemento para essa aula, tá, gente? É interessante também que vocês tenham nos seguido nas redes sociais, tá? É interessante também que você usem os recursos digitais para acessar esse vídeo, né? Existe um recurso de você deixar o vídeo mais lento, de você acelerar o vídeo, existe também o recurso de você assistir esse vídeo quantas vezes você puder e quiser, tá? Então é importante que vocês interajam mais nas redes, ok, gente? Vamos começar a nossa aula. Gente, a gente vai começar a nossa aula observando essa imagem, tá? Redes de transportes. Então, na imagem você vê aí, um navio de cargueiro, serve para levar muitas mercadorias de um continente para outro, né? Você também vê alguns caminhões, que servem para transportar também essas mercadorias dentro do território. Vocês veem essas grandes estruturas de ferro, que servem para guardar mercadorias chamadas de container. Então, você vê essa configuração e você consegue perceber que as redes de transportes estão diretamente ligadas a esse sistema de mercadorias, a esses sistemas de transferência de mercadorias de uma região para outra. Tá, gente? Então, o território brasileiro também se configura por meio dessa transferência de mercadorias, por meio desse comércio. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Eu trouxe para vocês aí as principais matrizes de transporte do Brasil, tá? Então, a gente está observando aí em primeiro, disparado o transporte rodoviário, Então, os sistemas rodoviários, que a gente já falou um pouquinho sobre, a transferência de caminhões no território, o tráfego de caminhões. A gente passou por um sistema de greves dos caminhoneiros e sentimos o quanto esses caminhoneiros são necessários para o nosso comércio local. O quanto de alimento, o quanto de recursos do comércio faltou quando os caminhoneiros deixaram de trabalhar por um tempo. Então, a gente consegue entender aí que os caminhoneiros eles têm bastante importância e o transporte rodoviário é o transporte que tem mais importância no território brasileiro. A gente está observando na tela que 61,1%, tá, é todo no sistema rodoviário. Existe também o sistema ferroviário, aquaviário, tá, dutoviário e aéreo. A gente está observando esses outros sistemas de transporte. A gente vai falar sobre alguns deles, tá, nessa aula de hoje. É interessante que você preste bastante atenção, ok? Observa na tela mais uma vez. Vamos começar aí a falar sobre o transporte aquaviário, tá? O transporte aquaviário ou transporte hidroviário divide-se em marinho, fluvial e lacustre, tá? Então, no marinho a gente vê um transporte mais voltado para a realização, para a utilização de navios no oceano, tá? Então, a utilização de navios, aqueles containers que a gente viu, que você acompanha na tela aí também, faz parte do transporte marinho. O transporte fluvial e o lacustre é um transporte mais de rios e lagos, O fluvial é um transporte de rios e o lacustre é o transporte de lagos, tá? Então, a gente vai entender como é que funciona esses transportes aqui no território brasileiro, ok, gente? Acompanha na tela mais uma vez. A gente vê aí a quantidade de rios que se tem navegáveis, no Brasil. Então, no mapa você observa em amarelo alguns rios importantes que existem bastante atividade de navegação, tá? Ou seja, bastante barcos circulam por esses rios, bastante embarcações, na verdade, circulam por esses rios. Então, a gente consegue observar que a região Nordeste e a região Norte são as regiões que mais utilizam os rios para a sua navegação. Ok, gente? É interessante a gente observar que, mesmo com essa quantidade de rios que temos, ainda existe uma necessidade de se investir mais nesse transporte aquaviário ou hidroviário.
ok, gente? Observa na tela. A maior região, tá, que existe uma questão mais fluvial, né, uma questão mais de navegação por rios, é a região norte. Tá? O rio Amazonas é o rio mais importante para a navegação, né? Enquanto aqui a gente utiliza o transporte público, né, o ônibus com muito mais intensidade, lá eles, para conseguir passar de um estado para outro, para se transferir de uma região para outra, eles utilizam essas embarcações aí que vocês estão acompanhando na tela, né, gente? Então essas embarcações, né, servem, esses catamarãs gigantes, né, eles servem para a navegação das pessoas de uma região para outra. Existem também algumas estruturas, né, que são montadas pensando na navegação dos rios. Então você observa aí uma ponte, né, bastante elevada, e por baixo dela as embarcações conseguem passar tranquilamente. Então é tudo pensado voltado para esses transportes, né? Então em cima vai passar aí um transporte terrestre e abaixo vai passar o transporte de rios. Então observando a necessidade das pessoas, né, se transferirem de uma área para outra. Então a movimentação de pessoas no estado brasileiro é muito importante tanto para o comércio como para as atividades que as pessoas fazem de uma área para outra, como por exemplo o turismo, né, gente? Então tudo isso voltado no transporte. Então a gente consegue observar através do transporte aquaviário que as redes de transporte elas são bastante importantes para desenvolver a população brasileira. Ok, gente? Acompanhe na tela mais uma vez. Na região Nordeste, a gente vai observar um rio que é bastante importante. Acompanhe na tela. O Rio São Francisco, tá, é o principal rio da região Nordeste. Tá? Ele atravessa 5 estados brasileiros. Tá? Só 3 desses estados estão na região Nordeste: Bahia, Pernambuco e Alagoas. Tá? E existem também alguns estados da região Norte, como Tocantins e Minas Gerais. Tá? Então, esse rio ele é bastante extenso, ele serve para a economia dessas regiões. Tá? É interessante a gente observar que esse rio não só serve para navegação e desenvolvimento da população por meio de mercadorias que vai se transferir nessas áreas, mas também serve para a irrigação de algumas plantações, de alguns cultivos, né? A região lá de Petrolina, que tem uma dinâmica bastante ativa com a fruticultura, né? com a extração, com a irrigação da água que vem do rio para as plantações. Tá? A gente vai ter também, vai achar interessante também, a navegação que se tem nessas áreas do Rio São Francisco. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Existe a formação de lagos artificiais. Tá? O que são lagos artificiais? São provocados por barragens, né? Por usinas hidrelétricas. Na tela você vê aí no Rio São Francisco ainda falando sobre ele. A barragem de Sobradinho, tá? Na Bahia. É o chamado de lago artificial. Gente, olha para mim. Por que lago artificial? Tá? Porque vão se criar barreiras humanas, tá? Barreiras de concreto, para impedir a passagem da água do rio. E essa água vai se acumulando e inundando outras áreas. Tá? Por isso que a gente vai entender como um lago artificial. A gente vai ver, né, na questão marinha, como você observa na tela agora aí, essas embarcações, né? Garanto que você deve ter visto essas embarcações aí quando você foi à praia, né? Então lá no fundo, lá no horizonte, você já viu uma embarcação dessa com esses containers coloridos, já deve ter chamado sua atenção. Essas embarcações, elas servem para transferência de mercadorias, né? Mercadorias que vêm geralmente de outros continentes, né? E, por exemplo, nos países da China, geralmente vem muitas mercadorias como essa. A gente também manda muita mercadoria para a China nesses containers e serve para condicionar, tá? Algum tipo de mercadoria. Então, essas embarcações elas são utilizadas num ambiente marinho. Lembrando para vocês que o ambiente marinho é um ambiente de mares e oceanos, tá, gente? Diferente dos ambientes lacustre, tá? E fluvial que a gente viu nas imagens anteriores que falavam sobre rios e lagos. Ok, gente? Vamos continuar. No ambiente marinho, aqui no estado brasileiro, a gente vai ver também uma concentração de áreas portuárias. O que são portos? São locais onde essas embarcações que a gente acabou de ver na tela são recebidas, né? Então as embarcações chegam nesses portos, tá? Geralmente elas liberam as suas mercadorias ou elas abastecem, né, as suas embarcações com outras mercadorias. Observa na tela.
Na tela você vê, né, um mapa do Brasil, e a gente dividir o mapa do Brasil em regiões Norte, Nordeste e Centro-Sudeste, tá? Então, Centro-Sul e Sudeste. Então a gente está vendo aí que existem vários pontos, né, coloridos em azul, e esses pontinhos aí representam os portos, né, que existem aqui no território brasileiro. É interessante a gente observar que não existe só portos na questão marinha, né? Existem também portos nas áreas fluviais e lacustres, tá? Então a gente está vendo aí o litoral brasileiro, tá? Repleto de portos. Lógico que na questão marinha existe uma quantidade maior de portos. Vários estados desses aí recebem, né, embarcações de diversos locais do mundo, mas nos rios e lagos também, na região norte, como a gente pode observar, na região centro-sul, né, a gente também pode observar, existem também uma quantidade de portos, mesmo que mínima, mas existem. Esse mapa, gente, que a gente está observando é um mapa de 2012, ok? Vamos lá. Existem também alguns portos aqui no território pernambucano. Observa na tela. Existem aí dois portos, né, principais que a gente utiliza muito. O Porto de Suape e o Porto do Recife. O Porto de Suape, tá, é um porto que recebe uma quantidade muito grande, né, de mercadorias, tá? Geralmente mercadorias voltadas para áreas industriais, e também produz muitos materiais que são enviados para fora do país, ok? Mais interessante a gente observar também esse porto aqui do Recife, que vocês observam ao lado esquerdo da tela. Então, ao lado esquerdo você observa, eu garanto que você já deve ter passado por essas áreas, né? É uma área bem próxima ali ao Marco Zero. Agora mesmo eles reformaram e colocaram algumas estruturas lá de restaurante, algumas áreas de lazer, reformaram algumas áreas de praça ali também. E você passa por essas áreas portuárias, né? Garanto que você deve ter visto algum navio quando as pessoas fazem cruzeiros, né, pelo Brasil ou vêm cruzeiro de fora do país, eles passam por esse porto aí do Recife. Tá? Então, existe uma atividade muito grande para as áreas, para a questão turística, né, aqui de Pernambuco. Ok, gente? Vamos continuar. Mas não existem só transportes aquaviários que desenvolvem o país, que desenvolvem a região Nordeste, que desenvolvem Pernambuco. Existem também os transportes rodoviários. Acompanhe na tela. Na tela você observa a quantidade de ferrovias, né, chamada também de malha ferroviária. Ah, professor, o que é ferrovia? É o caminho que o trem, né, que o metrô, ele vai fazer. Então as ferrovias é um sistema de transporte bem antigo, tá? Mas o Brasil ele não desenvolveu com muita força as ferrovias. Na tela você está observando que existe aí uma quantidade grande de ferrovias na região mais ao centro-sul, né? Aquela região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, as regiões do sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe uma quantidade de malha ferroviária, mas não existe uma malha ferroviária no centro do país, tá? Na região amazônica a gente não vê ferrovias, né, praticamente. Na região nordeste a gente vê uma malha ferroviária ali, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Então a gente está vendo que existe uma concentração maior de uma malha ferroviária na região centro-sul do Brasil. Ok, gente? Observa na tela, gente. O país possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovia para tráfego. As ferrovias apresentam-se são mal distribuídas, como a gente acabou de falar, né? Os estados mais ao sul, né, na região sudeste, concentram 52%, né, dessas ferrovias. Então a gente acabou de falar que a região centro-sul ela tem uma concentração maior de ferrovias. E na tela você vê, né, uma quantidade aí, uma ferrovia sendo construída mais recentemente, ok? No estado de São Paulo. Bom, gente, como estamos falando de ferrovias e estamos falando também sobre a concentração dessas ferrovias na região sul e sudeste, é interessante que vocês observem esse mapa na tela. No mapa você consegue observar o estado de São Paulo, né, gente? Então, no estado de São Paulo existe uma concentração muito grande de ferrovias, né? Existem ferrovias que atravessam todo o estado, né? E são muitas linhas férreas em construção, né? Com malha sul, malha sudeste. Então, só no estado de São Paulo a gente vai ver aí 1.989 quilômetros de ferrovias.
Tá? Então, é uma concentração muito grande se comparado aos 30 mil quilômetros de ferrovia que a gente estudou no slide anterior, falando que o estado brasileiro todo possuía. Ok, gente? Então, só no estado de São Paulo a gente vai ter quase 2 mil quilômetros. Então, existe uma concentração muito grande de ferrovias na região sudeste, ok? Existe uma concentração grande de ferrovias na região nordeste também, mas é mínima se comparada à região sudeste, ok? Existe também um outro tipo de transporte, que é o transporte rodoviário. A gente falou que o transporte rodoviário ele possui uma importância maior, né, para o estado, por conta da grande circulação de caminhões, né, que circulam pelas rodovias. Tá? Então, o transporte rodoviário está ligado às rodovias, tá? Ligado às estradas, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse sistema rodoviário. Ok, gente? Acompanha na tela. Na tela você vê aí, né, uma quantidade de caminhões trafegando pelas rodovias. Garanto que você já deve ter transitado por algum tipo de BR, né, por algum tipo de estrada, e consegue observar a concentração, a quantidade de caminhões que trafegam por aí pelas rodovias, né? Você que já deve ter a oportunidade de viajar, de ir para outro estado ou ir para outra região do Brasil, você já deve ter observado a quantidade de caminhões que circulam pelas rodovias brasileiras. Tá, gente? Observa na tela esse mapa. No mapa você consegue observar, né? Quer dizer, você cria uma dificuldade para observar a quantidade de rodovias, né? Se a gente for fazer uma comparação do mapa da questão hidroviária e do mapa da questão ferroviária, as rodovias estão aí disparadas, né? Em todos os estados brasileiros existe uma concentração muito grande de rodovias. Então, todas essas linhas que vocês veem aí entre os estados, né, nesse mapa, faz parte da concentração de rodovias. Se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso a esse slide está disponível na plataforma AVA, vocês conseguem ampliar a imagem e observar a quantidade de rodovia que, por exemplo, tem em nosso estado de Pernambuco, ok? É interessante que você faça isso como exercício, certo? Vamos continuar. Existe também, né, uma rodovia que a gente tem bastante destaque, já falamos sobre ela em nossas aulas, que é a BR-101, né? Mas o que são BRs? Observa na tela. A nomenclatura de rodovias é definida pela sigla BR, que significa que a rodovia é federal. Então na tela você vê aí a BR-101, né? Você vê que a BR-101 ela é uma BR bastante extensa, ela guia aí quase todo o litoral brasileiro, tá, gente? Então existe uma grande extensão dessa BR. Ela tem aí 4.489 quilômetros de extensão. Então, é uma BR gigantesca, tá, gente? Então, por meio da BR-101, você consegue se transferir para os estados do Nordeste, do Sudeste e do Sul, ok? Mas existem também as rodovias estaduais. Observa na tela. Então, são estradas, né, de rodagem sob o poder do estado. Então, na tela você vê aí a PE-22, tá? Aqui no município de Olinda Paulista. Então, você consegue observar que existe aí um tráfego muito grande de pessoas por essas rodovias estaduais, né? A concentração de pessoas trafegando nas rodovias estaduais também é muito intensa, tá? E as rodovias estaduais, como a gente acabou de falar, são rodovias, né? São estradas que estão sob o poder do Estado, ok? Existem, né, algumas leis que falam sobre a velocidade nessas vias. Então, observa na tela. Na tela você vê, né, a velocidade permitida nas estradas, nas BRs, tem uma diferença, tem uma característica. Né? Nas estradas, a máxima permitida é de 60 km por hora, mas existem também alguns critérios para automóveis, para motocicletas, para ônibus, para veículos. Então, os estados eles utilizam, né, o seu poder, né, sobre essas BRs, né, que a gente acabou de falar sobre o poder do estado, para conseguir criar leis para tráfego nessas BRs. Você só pode andar nessa BR aqui até 60 km por hora, ou você só pode andar aí na BR até 100 km por hora. Então, o Estado ele consegue criar leis, né? Criar um poder sobre essas BRs, sobre o tráfego nessas BRs, nessas rodovias. Ok, gente? Mas não existem só vias estaduais, estradas estaduais ou federais. Existe também as vias urbanas, que é o que a gente está mais acostumado
em ver e trafegar, tá? Observa na tela. Então, as vias urbanas são ruas, avenidas, caminhos abertos de circulação pública, situadas em áreas urbanas, caracterizadas principalmente por imóveis, edifícios, e a gente vai ter uma classificação aí em vias urbanas, né, que são vias de trânsitos mais rápidos, tá? Então a gente vai ter também via arterial, via coletora, via local. Então existe uma criação de vias, tá? Uma criação de caminhos urbanos para as pessoas trafegarem, para os carros trafegarem, né? A gente vai ter, por exemplo, uma diferença entre via arterial e via coletora. São vias de trânsito mais lentos, tá? A gente vai ter as vias locais, que também são também são vias que têm uma diminuição no trânsito por conta da quantidade de pessoas que vão circular nessas áreas, tá? Então a gente vai ver que essas regrinhas, elas são criadas, né, nessas vias urbanas. São nas vias urbanas também que a gente vai ter uma maior quantidade de regras, né? Por conta do pedestre, por conta do motociclista, por conta do ciclista. Então, isso faz com que as vias urbanas tenham um maior poder, né, sobre a concentração de tráfego de pessoas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa aula fica disponível para que vocês possam assistir mais de uma vez, tá? É interessante também que, se você gostou da aula, você dê um like no vídeo. Qualquer dúvida, você também pode nos acessar por meio da plataforma Ava. Tem um e-mail lá da gente, você pode fazer sua pergunta, tá? E até uma próxima aula, sétimo ano. Valeu!